Frango cremoso é a receita que vai salvar a tua semana. Uma receita fácil de fazer, extremamente saborosa, que combina com sanduíche, com torta e até para comer puro. Bora aprender? Puxa uma cadeira, abre uma cerveja e bora cozinhar e falar sobre aleatoriedades. Então, para começar a fazer o nosso frango cremoso, a gente precisa cozinhar o frango. Dá para usar peito de frango, mas eu gosto mais do sassami, que eu acho que ele é menos rígido, que não fica aquela coisa maçaroca na boca. Então, peguei o sassami, coloquei água e aí coloquei alguns temperos. Aqui eu utilizei açafrão, páprica defumada e a páprica doce e coloquei também lemon pepper, sal e coloquei para cozinhar. Aqui também funciona colocar cebola, colocar salsão, cenoura, porque daí você consegue utilizar esse caldo depois para outros preparos, como risoto, e aí você consegue reutilizar, tá? Então aqui a gente vai deixar cozinhando. A hora que o frango tiver cozido, vamos retirar esse frango para depois a gente fazer o processo de desfiar. Para desfiar, dá para colocar numa vasilha com tampa e mexer, dá para colocar no liquidificador ou até mesmo da batedeira ou fazer no garfo ali na mão, com uma mão limpa, pelo amor de Deus, e desfia. E aí o nosso caldo passa na peneira para tirar os resíduos, pode passar 2 ou até 3 vezes, e aí você tem um caldo que você pode utilizar em outros preparos que está cheio de sabor. E o nosso frango desfiado, cheio de sabor também do nosso caldo, ele tá pronto, a gente vai reservar e agora a gente vai começar a fazer o nosso refogado, que também vai estar cheio de sabor. Sério, esse frango ele é incrível. Eu utilizei esse azeite, que é o azeite puro mesmo, da Zetona. Ele tem o azeite para fritar, para fazer os preparos e para finalizar. Sério, é incrível, vale muito a pena o investimento no bom azeite. E aí eu vou colocar cebola. Coloquei bastante cebola para dar um frango cremoso bem saboroso, bem consistente. Cebola fritando, eu coloquei depois um pouquinho de sal para a cebola suar e aí que vai ajudar ela a não queimar e a liberar os sabores. E aqui eu vou colocar alho, o alho pode colocar antes, que daí ele fica mais tostado, se colocar depois ele fica mais aromático o sabor do alho. Então, coloca ali para fritar, bastante paciência, vai controlando o nosso fogo. Eu sempre falo questão de controlar o fogo, que como diz a Paola Carosella, nós controlamos o fogo e não o fogo que controla a gente. E aqui eu coloquei o tomate, esse tomate que eu coloquei com pele e com a semente também. E agora nesse processo a gente vai deixar cozinhar bem, vai ficar como se fosse uma pasta mesmo, que é o objetivo que a gente quer. Deixa cozinhar, vai desmanchar bem esse tomate. O meu tomate tá até um pouquinho verde, quem tiver um tomate mais passado fica melhor ainda. E falando um pouquinho desse frango cremoso, ele é perfeito, porque ele é um frango muito coringa. Você pode fazer no início da semana, coloca numa vasilha fechada na geladeira, você pode usar para sanduíche natural. Chegou em casa cansado? Coloca ali uma massinha, coloca esse frango por cima, fica incrível. Dá para fazer com torta, com empadão, fica maravilhoso. Inclusive, adoro colocar esse aqui no empadão, que ele fica bem cremoso. E aqui eu coloquei de tempero açafrão e páprica doce. Eu não tinha mais a páprica defumada, que também funciona aqui. Então, eu coloquei a páprica defumada e o açafrão. Mas se vocês tiverem outros temperos secos, pode colocar também, vai muito do paladar de cada um. Eu coloquei também orégano. E vou deixar cozinhando mais um pouco para liberar esses sabores dos temperos. E quando o tomate eu vi que ele ficou bem molinho, bem macio, eu vou colocar 2 colheres de sopa de extrato de tomate. Como eu usei mais ou menos 1 quilo de frango, eu coloquei 2 colheres de sopa. Então eu vou mexer bem, se vocês olharem ali, ele fica com uma consistência de um purê mesmo. Deixei cozinhando uns 3 minutos para tirar aquele gosto forte do tomate, a acidez. Então, até ele dá uma grudadinha ali no fundo, mas não tem problema. Depois a gente vai colocar um pouquinho daquele nosso caldo de frango para soltar e ele fica extremamente saboroso. Como a gente não quer um frango muito líquido, a gente não vai precisar nem utilizar a massa de tomate. Só o extrato ali para dar uma cor e dar um sabor. A base do nosso refogado tá pronta e aí a gente vai colocar o nosso frango que tá desfiado. E agora a gente vai envolver todos esses sabores do nosso refogado ali no nosso frango. E para soltar aquele nosso fundinho que ficou do nosso extrato de tomate ali do fundo, a gente vai colocar um pouco do caldo. E aqui vai muito do preparo que você vai querer utilizar esse frango cremoso. Se você quiser, às vezes, para por exemplo, rechear uma lasanha, que daí você não vai fazer o cremoso, vai só fazer o molho, aí você vai colocar mais caldo para ele ficar mais líquido. Mas como a gente quer algo cremoso, eu coloquei 2 conchas
do caldo, que foi só mesmo para soltar aquele fundo e eu consegui aproveitar todo o sabor que tá na minha panela. Os próximos ingredientes, eles são totalmente opcionais, mas eu gosto muito do sabor, que eu acho que me lembra muito a infância. Comenta aqui embaixo se empadão para vocês tem que ter milho, ervilha e palmito, que é isso que eu vou colocar agora. Eu acho que vem muito gosto de infância, então eu coloquei de lata mesmo. Quem tiver o congelado ou o milho da espiga fica melhor ainda. Coloquei milho, ervilha e coloquei também o palmito picado. Mistura tudo muito bem, agora a gente não precisa cozinhar muito, porque a gente já fez todo o processo do cozimento no início, agora é mais para misturar, soltar o sabor. E aqui eu coloquei salsinha, que eu tinha congelada, infelizmente, era o que tinha, mas quem tiver fresco, coloca salsinha, cebolinha, ou até mesmo coentro, que vai muito de sabor. Eu, particularmente, tenho a mutação genética que eu não gosto de coentro, mas de paladar, se você quiser colocar, pode colocar. E agora, para trazer cremosidade, eu coloquei também requeijão e creme de leite de caixinha. Quem tiver creme de ricota, cream cheese, até mesmo um pouquinho de leite, coloca ali, não tenho nada disso, eu quero trazer um pouco de cremosidade. Coloca o amido de milho junto no leite, faz essa misturinha, coloca ali dentro, também vai trazer uma cremosidade. Pode usar essas opções. Quem quiser colocar... eu vou fazer o frango e vou colocar no recheio de um empadão, já pode colocar o queijo aí também para trazer aquele puxa maravilhoso. Então, nesse momento, o nosso frango cremoso, ele tá pronto. Olha essa cremosidade, sério, ele fica incrível e é muito, muito fácil de fazer. E até porque ele é uma receita super coringa que você pode fazer e pode ir utilizando no decorrer da semana. Então tá pronto o nosso frango cremoso, que é a nossa receita de hoje. Eu coloquei um pouquinho do azeite para finalizar, um pouquinho de pimenta calabresa e tá pronto. Comenta aqui embaixo qual que é a utilidade que você vai dar para esse frango cremoso. Vai colocar numa torta, no sanduíche, na lasanha? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. E se ainda não me segue, segue aqui, curte, comenta, compartilha e bora chegar em mais pessoas para mostrar como cozinhar é fácil e extremamente gostoso. Espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo quais as outras receitas que a gente pode estar trazendo. Saúde!